Ana Paula Tavares. Ela é assistente de cozinha e desenvolveu diabetes tipo 2. Ana Paula, muito bom ter você aqui. Bem-vinda. Obrigada, Bial. Boa noite. É um prazer estar aqui. Então, quando e como você descobriu que tinha diabetes? Eu descobri a diabetes quando eu tinha 22 anos, né, na gravidez da minha filha Raquel. No momento, assim, a minha família toda era meio que leiga sobre isso. Então, todo mundo saiu correndo comigo, como se fosse uma coisa terminal. E deixei de comer várias coisas, né? Não conseguia amamentar minha filha direito. Puxa vida. É tanto que eu amamentei ela só até os 6 meses. Eu ia seguindo o que o médico falava. Era remédio, era para comer aquilo e aquilo. Só que nem sempre o que o médico falava para a gente comer era o que eu podia ter no momento. E aí, então, como é que você fez? Eu como normal. Vivia normal. Se hoje tinha pão para mim comer, eu comia o pão. Porque eu ia comer o quê? Não tinha. Então, assim, minha vida foi dando voltas e voltas. E hoje eu moro em uma cidade também que não é muito estruturada em relação a médico. Entendeu? Fui internada várias vezes com a glicemia muito alta. Chegou até 500. E como é que você se informa sobre a doença? Então, hoje em dia, eu procuro ler, procuro assistir, pergunto para quem tem. Você sabe que a Júlia tem um canal no YouTube. Não, mas agora eu vou procurar saber. Estou conhecendo ela agora. Tem muita procura? Sim, o canal chama Quase Tudo. E eu costumo falar quase tudo sobre diabetes, quase tudo sobre rastreio de câncer de próstata, quase tudo sobre tabagismo. E vou falando assim, muito pelo que me chega no consultório. E das informações, qual que você acha que foi a mais importante para te ajudar a viver com a diabetes? Primeiro eles falavam para mim fazer muita caminhada, tomar bastante água. A parte da caminhada eu não consigo muito, não. Eu fico em casa, é minha vida, porque é muito perigoso. É um lugar que... Bial, essa é a realidade da maior parte das comunidades. É engraçado que a doença não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que ter dinheiro, tem que ter informação e num lugar que não tem, até... Mas tem que ter política pública, gente. Tem que ter política pública. Ao lado da Ana Paula está a Vanessa Pirolo. Ela é da Associação de Diabetes Juvenil. E a associação acompanha de perto, né, a questão por políticas públicas para essa doença no Brasil. É muito recente o cuidado com diabetes previsto em lei. Qual é a novidade mais recente? Nós trabalhamos políticas públicas de uma forma mais profissionalizada desde 2015. Foi aprovada uma lei, que é a Política Nacional do Diabetes. Então, é a primeira vez que a gente tem uma política. E na verdade, essa política ela reuniu várias portarias do Ministério da Saúde que falavam principalmente sobre a questão da educação, da importância da educação do paciente e a importância da educação do profissional de saúde. Porque a gente sabe que, por exemplo, um problema que a gente vê é que não existe endocrinologista no país inteiro para dar conta da população de diabetes. A gente sabe que a gente precisa ampliar o número de diagnósticos, porque muitas pessoas não sabem quem tem, e, ao mesmo tempo, a gente precisa melhorar o acesso ao tratamento adequado no Brasil. Só que as pessoas não têm educação em diabetes, porque os profissionais que atendem essas pessoas também não têm a educação em diabetes necessária para conseguir. Se o profissional atende em 10 e 15 minutos, como é que você vai conseguir passar orientação sobre atividade física, sobre alimentação saudável, sobre como, por exemplo, se for a pessoa com diabetes tipo 1, que eu também tenho, como aplicar a insulina, fazer rodízio para conseguir assimilar toda essa informação é muito difícil em 15 minutos. Então, a gente precisa muito melhorar a questão do sistema público no Brasil, saúde. De informação e prevenção, principalmente. Sim, com certeza. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Ana Paula. Cuidem-se, hein? Saúde, muita saúde. A gente pode dizer que há preconceito ainda em relação a pacientes a diabéticos? Tem preconceito? Tem muito por causa da falta de informação. Por exemplo, coisas que já aconteceram comigo. Eu já apliquei em restaurante e o cara veio... Aí, tá se drogando, rapaz? Aí eu falo, tô me drogando. Preciso dessa droga para viver, irmão, insulina. Então tem um preconceito. E por isso que eu levanto a bandeira, eu quero dar voz aos diabéticos, porque
É engraçado, uma coisa que ela falou disso, é muito difícil, eu ficava muito assim, como é que eu vou falar de diabetes, dar um exemplo de diabetes, mas se as pessoas são tão diferentes. Uma vez eu fui no hospital lá da UERJ visitar uma instituição que fazia um negócio, uma palestra para diabéticos, e eu fui umas criancinhas lá, tudo pequenininhos, pais desinformados, para ter informação sobre diabetes e ganhar coisas, medicamentos. E eu lembro do menininho, olhou para mim assim, falou assim, aí o pai falou, esse cara é diabético. Aí ele me olhou assim, abriu os olhos assim, então eu posso ser grande? Aí eu falei, cara, a partir daí eu falei, você pode ser tudo, cara. Eu vou levantar essa bandeira para você, para todas as crianças, para todo mundo que tem diabetes. Podemos ter uma vida mega saudável. Eu tenho uma vida mais saudável do que se eu não fosse diabético. Verdade. Olha, a gente vai fazer um tira-dúvidas sobre diabetes daqui a pouco. A gente volta depois de um rápido intervalo. A gente está falando, já que é novembro azul, o tema é a diabetes, doença que atinge mais de 14 milhões de brasileiros, uma doença conhecida, a gente ouve falar, mas muito pouco compreendida. Vamos lá, alguns dos principais mitos sobre diabetes. Júlia. Olha, tem um mito que eu escuto toda vez que eu preciso iniciar a insulina para o meu paciente, por exemplo. Como antigamente existia essa ideia de que a pessoa começou a usar insulina e teve um agravamento da doença, o paciente acha isso, né? Nossa, agora eu vou usar insulina. Tem um amigo meu que usou insulina e infartou. Usou insulina e ficou cego. Isso porque antigamente as pessoas postergavam o máximo possível o início da insulina, porque ninguém queria usar, tinha um desconhecimento muito grande. E aí quando começava a usar já não adiantava de nada. Então a insulina é um excelente tratamento, adequado para muitas pessoas, e quando ela tem indicação de ser usada, é algo que costuma resolver todos os problemas ali naquela questão do controle glicêmico. Quer dizer, as pessoas recebem mal o diagnóstico. Muito, muito mal. Eu não tinha noção do quanto as pessoas se desesperavam, né? E foi aprendendo com a experiência com os meus pacientes que eu percebi que eu precisava preparar o terreno para dizer, olha, temos um problema. Zé, você, por exemplo, pode beber álcool? Pode tomar bebida alcoólica? Posso tudo. A coisa que mais me irrita dos mitos é, você pode comer isso? Até meu pai é médico, cirurgião geral. Ele já viu novo assim pegar um doce e falar, mas você não pode. Não, essa balança do equilíbrio, assim, eu tenho sempre do lado, insulina de um lado e jujuba do outro. Eu tenho que andar com doce do meu lado, porque se eu tiver uma baixa de glicose, é um doce o melzinho que mamãe passou em mim, que eu tomo, que sobe essa glicose. Então, tem que ficar nessa balança. Então, me irrita muito quando falam, mas você pode comer isso? Bebida. Pode. Lógico, né? Eu levo a vida no equilíbrio. Se eu vou beber muito, eu não posso ir para a noite, beber, encher a cara, não comer, dormir, acordar às 5 horas da manhã, que eu vou acordar... Mas ninguém pode, né, Zé? Ninguém pode, mas as pessoas se permitem. Como é que é essa medição de glicose? Você faz um furinho dedo, essa daí é a mais, né, comum. Hoje em dia já tem até um sensor, é tipo um chip, eu passo no celular, passo no... Já deve ter app para essas coisas. No relógio, já fica mandando de segundo a segundo. Quem tem muitos diabéticos na família realmente está destinado a ter ou tem chances reais de escapar da doença? Olha, a gente tem sim um aumento do risco de desenvolver diabetes quando a gente tem parentes, principalmente de primeiro grau, pai, irmãos, que ficaram diabéticos ao longo do tempo. Então, eu acho que é uma luzinha de atenção, né? Olha, eu tenho meu pai diabético, e eu precisei fazer esse cuidado todo de atividade física e regular a alimentação para poder conseguir reverter esse processo que já estava caminhando. Loreto, você disse que tomou gosto por esse negócio de biografia. Vamos voltar a falar de cinema. E agora você vai encarnar dois caras incríveis, duas histórias. Uma é o Walter Casagrande, meu colega, meu querido amigo. Casão. Ai, Corinthians. Você vai ser o Casão. Eu vou ser o Casão. E você vai ser o Sidney Magal. Sidney Magal, antes do Casão. Antes do Casão. Eu já filmo o Magal agora, após o Carnaval. Então já começo minha preparação em dezembro, mas eu, como ansioso e intenso, já comecei essa preparação já faz uns 3 meses. E mais uma vez é um ator, é um personagem em que o ator Zé Loreto pode se
abordá-lo pelo físico, né? Porque ele é muito físico, o Magal. A dança, a presença. E o povo fala assim, mas fazer o Magal tem que engordar. Não, calma aí. Vamos contar a história do Magal. Vou contar um pedaço da história do Magal e não é uma biografia convencional. A gente vai contar a história de amor do Magal. Inclusive, ele esteve aqui, né? Aquela história que ele contou? A história da mulher. De amor, ele e da mulher dele. Olhou... Você vai ser a mulher da minha vida, vamos ter filhos, e chorando, e aconteceu, e estão super até casados, hoje. E com filhos, vai ter neto, eu acho que já em breve. E assim, mas eu vou fazer esse Magal da década de 80, quando ele era aquele bombástico Magal, e conheceu essa jovem, essa guriazinha lá na Bahia, o filme se passa lá na Bahia, essa história de amor rompante, é lindo, e é um filme musical. Esse está sendo o meu maior desafio, a música e a dança. E o corpo é isso, eu tô tentando... Você nem reparou, eu tô mais magrinho. Você tá fininho mesmo, tá? Porra. Igual o Magal na década de 80. E eu tô assim, não posso pegar um peso, porque você não pode ter músculos, né?